O título da minha mensagem hoje é Progresso através da tempestade. Como assim através da tempestade progresso? Sabe, no dia 26 de setembro desse ano, o furacão Helene, ele alcançou a costa da Flórida com ventos de aproximadamente 220 quilômetros por hora. As destruições que esse furacão causaram passaram de 47 bilhões de dólares em estruturas, gastos materiais, obviamente, e foram perdidas 235 vidas, 235 pessoas morreram. A verdade é que a história já mostrou, já comprovou que o furacão Helene, ele foi o mais mortal, o segundo mais mortal, ele só fica atrás do Katrina, que matou 1.392 pessoas em 2005. Sabe, mas a verdade é que tudo isso, com esses furacões, o que me chama muito a atenção desses furacões, nós não temos furacões desse nível aqui no Brasil, temos algumas tempestades subtropicais, somos abençoados por Deus por esse motivo. Mas o que eu acho muito curioso, eu não sei se você já se fez essa pergunta, é como é que dão, ou quem é que dá os nomes para esses furacões? Alguém já se perguntou isso? De onde é que vem esses nomes? Quem que escolhe o nome? Será que é uma ex-namorada maldosa e eles colocam, não, põe aí de Katrina, porque essa aí arrasou com tudo, levou tudo? Será que é um ex-marido? Põe o nome nesse desgraçado de Milton? Eu não sei como é que eles escolhem. Na verdade, eu sei sim. Eu fui estudar para descobrir como é que é. E eu descobri que existe uma lista, uma tabela, com 6 colunas, onde cada uma dessas colunas tem 21 nomes já feitos, já escolhidos. E esses nomes, eles têm uma regra, porque são nomes que, de várias letras, com exceção das letras Q, U, X, Y e Z. Por quê? Não sei, não me perguntem. Mas a verdade é que de 6 em 6 anos essa lista se repete e volta de novo a nomear os furacões com o primeiro nome da lista. Com exceção àqueles furacões que causaram muito estrago, muito dano, muitas mortes. Esses nomes são aposentados, porque a verdade é que ninguém precisa viver um Katrina de novo. Ok? Tantas mortes assim de novo. Então esses nomes são aposentados e novos nomes entram no lugar deles com iniciais gregas. Essa é a maneira da escolha dos nomes. Então não é nenhum ex-marido raivoso, nenhuma ex-companheira problemática. São apenas nomes escolhidos numa tabela. Mas sabe, eu tenho amigos. Na verdade eu tenho um amigo que ele inclusive está aqui hoje na reunião das 11, não estava na reunião das 9, que ele já me disse, ele me confessou semanas atrás, nossa, eu morro de vontade de estar no lugar com um furacão um dia, de viver isso, de ver como é que é, eu morro de vontade. E eu disse para ele imediatamente, eu não tenho nenhuma vontade. O que ele não sabe é por que eu não tenho vontade, que hoje ele vai saber junto com vocês. É porque eu e a Débora, nós já vivemos, e outras 2 pessoas que estão aqui na sala hoje já viveram no mesmo momento, não um furacão, mas nós vivemos uma tempestade subtropical por causa do El Niño em 2006. E nós estávamos no interior da cidade, no interior do estado, num acampamento para jovens, com quase 200 jovens, em barracas, em tendas. E esse ciclone, esse tornado passou literalmente em cima de nós, saiu nas notícias, passou em cima do acampamento de jovens. Nós não era apenas vento, nós literalmente vimos a espiral tocando o chão e passando por cima de nós. Tinham estruturas metálicas gigantes para som, televisão, equipamentos de iluminação, tudo aquilo com uma tenda de 40 metros de comprimento por 20 e poucos metros de largura, voou, simplesmente foi arrancado do chão e foi parar 200 metros depois, isso em questão de segundos. E eu lembro muito bem da sensação que foi isso, foi terror, foi um terror completo, porque estavam jovens e adolescentes correndo e gritando para todos os lados, pessoas voando juntos, porque se agarraram nas pilastras daquela tenda com uma ideia que passa rápido na cabeça, se eu segurar aqui não vai voar, e as pessoas voaram juntos. Eu lembro muito bem da sensação de ver um familiar meu, um primo meu, ser arrastado por essa tenda, porque ele foi uma das pessoas que se grudou nessas pilastras, e ele foi arrastado junto com a tenda por 200 metros, essas tendas piramidais para casamento, sabe? Com chão de madeira, a única coisa que ficou foi o piso de madeira no lugar, não ficou mais nada, varreu. Nós temos pessoas aqui que literalmente passaram a 10 centímetros
medidos 10 centímetros da morte, onde um pedaço de bateria com esses ferros caiu assim a 10 centímetros da cabeça dessa pessoa. Então assim, foi realmente horrível ver as pessoas gritando, chorando, metais se contorcendo, as telhas dos banheiros dos lugares caindo e furando o teto do carro. Então foi horrível a sensação de estar no meio de uma tempestade daquela. Mas eu estou contando tudo isso para dizer que, para esse meu amigo que está aqui, que eu já passei, então meu amigo não queira passar, isso não é legal. Mas desde esse dia, de verdade, eu comecei a pensar muito sobre vida e morte. Eu acho que tem momentos da nossa vida, quem sabe às vezes é uma viagem de avião meio turbulenta demais, que a gente começa a pensar na vida e na morte, aqueles momentos tensos. E eu comecei a pensar muito sobre a vida, mas eu comecei a pensar muito sobre a minha vida, e como que parece que hoje em dia, a cada dia eu sou desafiado a passar uma tempestade. Não uma tempestade da natureza, mas uma tempestade na minha vida. Momentos de dificuldade, momentos de tensão, é como se a cada semana houvesse uma tempestade nova que viesse sobre mim. Eu não sei se você passa isso na sua vida, você está passando um dia muito difícil, que é uma grande tempestade na sua vida, e você diz, cara, não vejo a hora de acabar, e aquela tempestade acaba, passa, tem os resultados que ficaram para trás, mas na semana seguinte você se depara com uma nova tempestade. Na semana anterior você deu o nome para ela, e ela era pequena, e agora você tem que nomear outra tempestade, outra coisa. Eu não sei se você pensa assim como eu, às vezes orando para Deus, dizendo, Deus, sério mesmo? Deus, será que eu não posso ter um dia de paz? Alguém já pensou isso? Deus, eu não posso ter um dia de paz. Deus, uma semana sem desafio, sem tempestade. Uma semana sem ter uma tempestade diferente. Deus, por que isso? Por que tantos furacões? Uma semana sem ter que lutar pela minha vida. Um mês sem ter que lutar sentindo que a minha fé vai embora. Deus, pelo menos um ano sem ter que lutar para não perder todas as esperanças. Alguém passa por isso? Ok, não me deixem sozinho aqui, gente. Estou exposto. Obrigado. Por que isso? Por que tantos furacões? Por que tantas tempestades? Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é a minha fé, é a fé da minha esposa. Quando não é a falta de resposta, é uma grande mudança na vida que acontece. Quando não é um cansaço, é uma briga familiar. Parece que sempre tem alguma tempestade acontecendo, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. E eu pensava assim, até que eu entendi que cada tempestade pode sim trazer o seu progresso para a minha vida. Cada tempestade pode sim trazer progresso para a nossa vida. Cada desafio pode sim, cada temporada difícil pode trazer progresso para a nossa vida. Sabe, naquele final de semana no acampamento, centenas de jovens tiveram a sua fé aumentada. Dezenas deles tiveram a oportunidade de viver, literalmente. Outros receberam chamada de Deus, outros ouviram a voz de Deus. Sempre nós podemos tirar progresso do meio das tempestades. E essa tempestade que nós estamos falando me lembra de uma tempestade que aconteceu na Bíblia. Mas quem passou por ela foram os discípulos de Jesus, 12 discípulos e mais Jesus. E eu quero ler com vocês o texto que está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Você pode acompanhar comigo. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Eu amo essa história porque ela fala tantas coisas sobre a minha vida. Eu já ouvi ela diversas vezes e cada uma das vezes que eu ouvi falou algo dentro do meu coração a respeito do meu relacionamento com Jesus, a respeito de tempos de tempestade que nós passamos e como Jesus nos faz atravessar tempestades e ainda nos fazer progredir, ainda fazer a nossa vida avançar, mesmo depois de uma tempestade.
Sabe, o mar da Galileia, que era o lugar onde eles estavam prestes a atravessar, ele era conhecido na época, e ainda é conhecido, por um lugar de tempestades repentinas. Na verdade, esse lugar fica numa depressão, o lago, o mar da Galileia fica numa depressão, rodeado por montanhas. Os ventos vêm pelas laterais e num dia claro, num céu limpo, simplesmente, de repente, o vento entra naquela depressão e faz uma tempestade de ventos e de chuva naquele lugar. Era comum, as pessoas sabiam disso. Quem entrava, quem cruzava aquele lago, ou por trabalho, ou por simplesmente ter que cruzar, ou pela pesca, estava acostumado e sabia que estava exposto a qualquer momento enfrentar uma dessas tempestades. Isso me faz pensar que nós estamos nessa vida que nós podemos chamar do Mar da Galileia, e nós estamos expostos a qualquer momento passar por essas tempestades. Nós não estamos imunes em nenhum momento da nossa vida a passar por tempestades, a passar por desafios, a passar por furacões na nossa vida. Se nós estamos nessa vida, assim como as pessoas sabiam, nós estamos expostos à tempestade. Isso não é novidade para nenhum de nós. Sim ou não? Quem está nessa vida está exposto a qualquer uma dessas tempestades. Agora, a questão aqui hoje, nessa manhã, é: se essas tempestades vão apenas arrasar com tudo, causar morte, causar destruição na nossa vida, ou elas vão causar progresso. E aqui tem uma diferença muito grande, porque o progresso em meio a tempestades depende de escolhas sábias que nós tomarmos no meio da tempestade. Se nós vamos ser destruídos ou vamos progredir e avançar para próximos níveis, depende de escolhas sábias que nós precisamos ter no meio da tempestade. E hoje eu quero, de maneira prática, ou tão prático quanto seja possível, nos ajudar com 3 escolhas sábias para progredir no meio da tempestade. Afinal de contas, quem é que não gostaria de atravessar tempestades e sair de lá melhorado? Com mais oportunidade, com mais propósito, porque eu não sei se serve para você esse ditado: quem está na chuva é para se molhar, no sentido de que se eu vou passar por tempestades, que pelo menos ela seja proveitosa para alguma coisa, certo? Porque a verdade é que uma coisa não vai mudar, é que essa vida não vai parar de causar tempestades. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos diante do Pai, vivendo a eternidade com Ele, o que não vai mudar são as tempestades. Elas mudam de nome, elas mudam de tamanho, mas elas não param nunca. Então, afinal de contas, por que não aprender a progredir no meio delas? E quando cada uma delas termina, nós estamos mais prontos, mais preparados, com mais propósito, com mais significado, com mais direção, com mais respostas. Estão comigo? Tempestades, de forma naturalmente elas têm o poder de destruir. Mas com Jesus, tempestades têm potencial de nos fazer progredir e subir de nível. E a primeira escolha sábia que nós precisamos ter se nós queremos progredir no meio de tempestades é entrar no barco em que Jesus está. O texto que nós lemos no versículo 35 e 36 diz que naquele dia de tardinha Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanharam. Note que o texto diz: entraram no barco em que Jesus estava. Haviam outros barcos ali, mas eles entraram no barco em que Jesus estava. Me permita usar esse trecho de forma mais alegórica para falar de uma verdade da palavra de Deus que tem em outras partes da palavra de Deus. Mas me permita usar isso nesse momento. Eu quero dizer com isso: escolha o barco em que Jesus está, entre no barco em que Jesus está, porque, de fato, não é em todo barco que Jesus está. De fato, não é em todos os caminhos que Jesus está. De fato, não é em todos os planos que Jesus está. Deixa eu te falar aqui para os teólogos de plantão, eu não estou falando com relação ou contra a onisciência de Deus. Isso aqui é uma alegoria para falar que não são em todos os planos da nossa vida e que nós fazemos que Jesus está de acordo. Não são todas as direções e caminhos que nós escolhemos tomar que era o plano perfeito e ideal de Deus para a nossa vida. Nem todos os barcos que nós escolhemos e que nós desejamos estar são os barcos em que Jesus está. Por isso, nem todas as nossas vontades são planos de Deus para a nossa vida.
O que eu preciso dizer para você hoje é: não entre em qualquer barco simplesmente pela necessidade imediata de atravessar o lago. Os discípulos tinham sim que atravessar o lago. Foi a ordem de Jesus. Jesus disse: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Havia uma necessidade ali. Mas o que eu estou dizendo hoje é: não escolha entrar em qualquer tipo de barco só porque a necessidade se apresenta de forma imediata. Sabe, a necessidade nos cega para enxergar, e nós vemos em coisas ruins, em caminhos maus, em caminhos humanos, acabamos vendo caminhos de Deus, porque a necessidade está à porta. A necessidade é como uma parede que nos empurra por trás, sempre para frente, e por mais que você faça força para trás, ela está sempre te empurrando para frente. Por mais que você resista, a necessidade te empurra. É como quando nós chegamos e ficamos de costa para a parede, num canto, e as coisas vêm para nós, nós precisamos tomar uma decisão. Essa é a necessidade. Sabe, alguns anos atrás, nós recebemos, eu e a Débora, um conselho de um dos nossos mentores, que nós amamos muito e que nos ama muito. Mas a verdade é que, como todo bom ser humano, nós não entendemos o conselho sem ter que experimentar o lado ruim do conselho. Sabe isso? E o conselho dele foi: não contrate ninguém por necessidade. Nunca, isso vale para empresários, por favor, não contrate ninguém por necessidade. Porque se você tiver que contratar simplesmente, puramente por necessidade, provavelmente você vai errar. Provavelmente você vai tomar uma má decisão, uma má escolha. Porque a necessidade nos cega para boas contratações, assim como a necessidade nos cega para boas amizades. Não faça amizades pela necessidade de ser suprida. Não entre em relacionamentos pela necessidade de companhia. Não tome grandes decisões pela necessidade de ter que dar uma resposta. Não escolha qualquer barco porque a vida está te empurrando a escolher algum. Ouça a voz de Deus e escolha onde Ele está sentado. Escolha o barco de Jesus. Cruzar o lago era importante, foi a ordem de Jesus. Mas cruzar o barco em que Jesus estava foi a diferença entre a vida e a morte. É assim na nossa vida também. Tem coisas que são necessárias nós fazermos. Tem decisões que são necessárias nós tomarmos. Tem pontos finais que são necessários nós darmos. Mas escolha sempre pelo barco onde Jesus estiver. Sempre pela decisão onde Jesus estiver. Às vezes, há vezes em que as nossas decisões, pela necessidade, nos fazem morrer, porque nós estamos em barcos onde Jesus não está. Não entre em barcos onde Jesus não está. E talvez a sua pergunta pode ser: ok, Will, ótimo, excelente, eu não quero estar em lugares onde Jesus não está. Eu não quero tomar decisões que Jesus não quer que eu tome. Eu não quero optar por caminhos que não são os caminhos de Deus. Eu já entendi, é óbvio. Todos querem estar do lado de Jesus, o lado vencedor, óbvio. Mas quem sabe a sua pergunta é: como eu faço para descobrir qual é o barco que Jesus está? Lembrem aqui que barco, a gente está falando sobre decisões, sobre escolhas, sobre posicionamentos. Como eu faço para saber quais são as decisões que fazem parte do plano de Deus para a minha vida? Quais os direcionamentos que são para mim? Quais os pensamentos? Quais os planos? Como que eu faço? E é o único conselho que eu tenho para te dar, que é o que a Bíblia diz: conheça o Jesus que você quer estar perto. Conheça Jesus. Porque se você conhece Jesus, quando te apresentarem os barcos, automaticamente a situação vai te mostrar onde é que Jesus está. Conheça Jesus. Sabe, uma vez eu vi uma entrevista, uma reportagem de um especialista em notas, em cédulas de dinheiro. E esse especialista, ele dizia que perguntaram para ele: como é que você sabe quando uma nota é falsa? Ele disse: eu não sei quando uma nota é falsa. Mas como assim você é especialista? Ele disse: eu nunca botei a mão numa nota falsa. Como assim? Eu não pego nota falsa. Então como é que você faz para ser um especialista e dar aula nisso? Eu conheço muito bem as cédulas verdadeiras. É só o que é preciso. Porque qualquer outra coisa que não for a verdadeira, se você conhece muito bem a verdadeira, você olha de longe e diz: ei, Jesus não está ali, estou fora. Quando nós conhecemos o verdadeiro Jesus, qualquer outra coisa que se apresentar, que não parece com Ele, você diz: estou fora desse barco, vou para outro. Mas como eu faço para conhecer Jesus? Como eu faço para conhecer tão bem Jesus, que quando eu olho para os caminhos eu vejo onde Ele está e onde Ele não está? É simples.
A Bíblia diz, Jesus diz em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, o seguinte: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Atenção, se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. Então, há os discípulos de fato e os discípulos que não são muito. De fato são os verdadeiros. Como? Se vocês obedecerem os meus mandamentos. E Jesus termina: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta a nossa mente. É a verdade que nos liberta da cegueira de escolher caminhos errados onde Jesus não está. É nela, é na palavra de Deus, na verdade de Deus, que está a vontade de Deus para você. Quem sabe muitos de nós ficamos perguntando: eu não sei o que fazer. E a minha pergunta hoje para você é: você já leu a Bíblia hoje? Porque lá está a verdade de Deus para você. Lá está a presença de Jesus para você. Alguns dizem: eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Você já leu a sua Bíblia hoje? Mas eu não sei como é que eu posso perdoar essa pessoa. Você já leu a sua Bíblia hoje? Mas eu não sei como é que eu posso pedir perdão, como é que eu posso crescer. Você já leu a sua Bíblia hoje? Deixa eu te falar isso com todo o carinho do mundo, meu irmão, minha irmã, porque isso serve para mim também. Não se sinta ofendido, nem atacado por mim, nem pela palavra de Deus. Te sinta confrontado e confortado. Mas se você está esperando o domingo chegar para que Deus te dê a direcionamento da vida, deixa eu te falar uma coisa: cresce, amadurece. Porque o mesmo Jesus que está aqui, está na sua casa, está com você, está nas páginas da sua Bíblia. Cada gota que está contida naquele lugar é a palavra de Deus para você. Para progredir através da tempestade, você precisa entrar no barco em que Jesus está. E para entrar no barco que Jesus está, você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, você precisa ouvir sobre ele. Eu não tenho a salvação, mas Jesus é a salvação. A igreja Zoe não tem a resposta, mas Jesus é a resposta. Eu não tenho o que você precisa, o que você precisa é Jesus. Ele é a resposta. Discipline seu cérebro, discipline a sua vida, 30 minutos por dia. Invista em conhecê-lo melhor. Às vezes nós conseguimos nos disciplinar aí 1, 2, 3, 4, 5, os mais disciplinados, vezes por semana na academia. Conseguimos ou não conseguimos? Discipline a sua vida, a sua mente a conhecê-lo melhor. Discipline a sua vida a ler a palavra de Deus, a orar, a buscar Jesus com mais intensidade. Sabe, eu descobri que tudo aquilo que nós amamos fica fácil se disciplinar para fazer. Tem pessoas que amam ir à academia, é fácil, não precisa de disciplina, é a sua vida, você quer estar lá. Tem pessoas que amam assistir filme, você tira o tempo que for no seu dia, encontra um momento, nem que seja para olhar 15 minutos da sua série favorita. Por quê? Porque você ama. Nós investimos tempo naquilo que nós amamos. Jesus nos amou primeiro. Se Ele é o amor e a paixão da sua vida, invista um tempo para conhecê-lo melhor. E com certeza você não vai errar o barco mais. Qual caminho tomar? Qual decisão seguir? Jesus tem todas as respostas. Então, primeira escolha, para atravessar a tempestade e progredir no meio dela, entre no barco em que Jesus está. E a segunda escolha sábia é, para progredir no meio da tempestade, não reclame da tempestade. O texto que nós lemos diz que de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não está nem aí para nós. Eles começaram a reclamar. Para os discípulos, as ondas e o vento, naquele momento, era o sinal da sua derrota, da sua morte, do seu fim. Era o sinal da destruição completa dos seus dias, daquilo que eles estavam por viver, dos sonhos que sonharam quando Jesus os chamou, da família que deixaram em casa, da esposa que deixaram em casa, um deles tinha esposa, dos pais que deixaram, das coisas que tinham por fazer. Aquela tempestade era o sinal da destruição e da morte. Mas para Jesus, era só a maneira com que eles iriam aprender sobre fé.
Sabe, na nossa vida, as tempestades que nós passamos podem ser um sinal para nós natural de que é a nossa destruição, que é o nosso fim, que é a nossa falência, que é o momento onde tudo acaba. Mas para Jesus, muitas vezes, é só o momento onde Ele vai aumentar a tua fé, é só o momento onde Ele vai te fazer prosperar, é só o momento onde Ele vai te preparar para o futuro, é só o momento onde Ele vai te dar aquilo que você precisa. Sabe, as tempestades na nossa vida são, na verdade, o processo que Deus quer usar para nos fazer chegar no próximo nível. Mas enquanto nós estivermos reclamando do processo, nós estamos também fechando a porta para que Deus nos prepare para o próximo nível. Reclamação não é amiga de Deus, ela é inimiga de Deus. Não reclame do processo, não reclame da tempestade, não reclame do furacão. Mas tempestades dão medo. Tempestades me mostram que eu não tenho aquilo que é preciso para atravessar, é exatamente isso. Tempestades provocam o nosso caráter. Mas deixa eu te falar uma coisa, depois que você tem o teu caráter provocado, Jesus te aprova para o teu futuro. Depois que nós temos o nosso caráter, depois que nós vemos que não temos aquilo que é preciso, Jesus então pode nos preparar para viver o nosso futuro. Eu não sei se te disseram o contrário, mas se disseram o contrário, te mentiram. Mas não há próximo nível sem tempestade. Não há futuro sem tempestade. Não há resultado sem tempestade. Não há glória sem tempestade. Ei, não tem arco-íris pintando o céu sem antes uma linda tempestade. Não tem um céu azul com nuvens maravilhosas sem primeiro uma tempestade. Não tem, não há. Por isso, pare de se queixar da tempestade que está vivendo. Comece a agradecer a Deus pelo processo que Deus preparou para você. Porque Ele é sob medida para você. Ah, mas eu não queria estar passando essa tempestade. Melhor passar a tempestade do Petros. Muito melhor. É mais suave, é suave para você. É por isso que ela não é a sua, ela é a do Petros. Mas Deus, eu não queria esse problema, por que não me dá os problemas da Ágata? Porque esses são feitos sob medida para ela. São as tempestades para fazer ela crescer, não vão funcionar em você. Elas são sob medida, para colocar você na prensa e te apertar até quando você acha que não dá mais conta. Aquele é o limite, e aí Deus te promove para o próximo nível. Elas são feitas sob medida nos céus para você e para mim. Tem algumas que eu não queria, mas... Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Quando os discípulos começam a reclamar, o que Jesus fala para eles é uma repreensão, na verdade. O que Jesus diz para eles é o seguinte: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Não sei você, mas eu não quero ouvir. Eu não quero ser o causador, o impulsionador de Jesus ter que olhar para mim e dizer: Will, por que você é tão medroso assim? Por que você tem tanto medo assim? Você ainda não tem fé? Você ainda não entendeu quem eu sou? Você ainda não entendeu o tamanho dos meus milagres? Will, você ainda não entendeu que eu sou o Deus? Que não existe nada na terra e nem fora da terra que se compara ao poder, que se compara ao meu amor, que se compara ao meu cuidado com você. Will, você não entendeu ainda que enquanto você dorme, eu estou olhando por você, eu estou cuidando de você. Will, você não entendeu ainda que os livramentos que você passou, fui eu cuidando de você. Will, por que você está com medo ainda? Para que medo? É como se Deus estivesse dizendo: isso sou eu. É o meu processo para te tornar mais forte, mais preparado, mais pronto. Deixa eu te falar isso para a gente terminar. Tempestades nem sempre são sinal de algo errado na sua vida. Nem sempre são sinal de que alguma coisa errada está acontecendo. Há vezes em que tempestades são um sinal de Deus, de que chegou a hora para você progredir e avançar. Chegou, deu, é a hora, é o momento. Não dá mais para esperar. Você precisa passar por isso aqui. Foi tempo demais no jardim de infância. Agora você tem que comer outra comida, você tem que se relacionar com outras pessoas, você tem que subir de nível. E precisa vir uma tempestade daquelas.
Sabe, quando tempestades são encaradas de maneira que nós vamos progredir através da tempestade, progredir através dos desafios, as tempestades podem vir, elas podem soprar, elas podem mandar vento, chuva, mas elas não derrubam a nossa fé. As tempestades podem ser fortes, mas elas não abalam a nossa confiança em Jesus. Elas podem ser fortes, mas elas não colocam em xeque os nossos princípios. Sabe, no meio da tempestade, tudo vai parecer impossível. Tudo vai parecer impossível. Tudo. Até coisas triviais e simples vão parecer impossível, porque você está atormentado pela tormenta que te atormenta. Você está com a cabeça cheia de uma tempestade, então tudo ao teu redor vai parecer impossível. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma boa notícia, porque sempre haverá um Deus que é dono do impossível, e impossível não é nada para Deus, para Ele nada é impossível. Quando você olhar para o lado, você não vai ver ninguém, você não vai ver ajuda. Sabe, às vezes a gente está no meio da tempestade e a gente está procurando. Quem é que pode me ajudar? Cara, quem é que pode me ajudar? Será que essa pessoa? Será que é minha família? Será que é minha esposa? Será que os meus filhos? Será que o meu patrão pode me ajudar? Como é que... E você tenta olhar para os lados, mas sabe, quando você está dentro de um barco, no meio do mar, em tempestade, furioso com você e o vento batendo, você não vai ver nada, não vai ter ninguém para te ajudar. Você não vai ver nada, sabe por quê? Porque você está olhando para o lado errado. Jesus não está lá fora, Jesus está dentro do barco, sentado no lugar de honra. Basta olhar para o barco que você entrou e dizer: ei, Jesus está comigo, então nada vai passar, nada vai acontecer. Esse é o problema. Às vezes procuramos ajuda fora do barco, enquanto Jesus está aqui do lado. Ei, cara, eu estou aqui, me procura. Eu amo essa frase. Sabe, Jesus, ele está a uma oração de distância. Às vezes Jesus está a uma página de distância. Está dando para entender? Às vezes nós achamos que Deus está tão longe, que não tem o que eu faça para alcançá-lo. Mas há vezes em que Jesus está a uma oração. Jesus está a um: Deus, por favor, me ajuda, de distância. Às vezes é só isso. Isso nos leva à última e terceira atitude sábia que nós precisamos ter para atravessar uma tempestade e assim mesmo progredir. E a terceira e última é: chame Jesus. O texto que nós lemos diz que os discípulos acordaram Jesus e disseram: mestre, nós vamos morrer. Então Jesus se levanta, ele fala duro com o vento e fala para o lago: quieto, silêncio. O vento para e tudo fica calmo. Vocês lembram o que nós falamos no começo dessa mensagem? Quando nós falamos a respeito de como é que as pessoas davam nomes para furacões e para tempestades, lembram disso? E como meteorologistas escolhiam e o governo escolhia os nomes para isso e nomeavam para ajudar. Sabe, um dos motivos é que dar nome para os furacões ajuda as pessoas em casa a entenderem o que está acontecendo e do que se trata. Porque às vezes, como esse que acabou de passar, soma em um mesmo momento 2 ou 3 furacões. As pessoas precisam saber para que região vai cada um. Então, sabendo o nome daquilo, o nome daquela tempestade, o nome daquele furacão, isso ajuda elas a entenderem como se cuidar, como preservar a própria vida, para onde correr, para onde não correr. E também facilita a vida dos cientistas, para entenderem o comportamento de tudo. Sabe, eu e você, nós somos experts em dar nomes para as nossas tempestades. Nós sabemos, ninguém precisa nos ensinar. Nós sabemos nomear cada uma das nossas tempestades. Algumas pessoas que estão mais a tempo na igreja, conhecem mais histórias bíblicas, chamam algumas tempestades. Você chega e diz: e aí, Naor, como é que está sendo a vida? Como é que estão as coisas? E o Naor diz: cara, estou num deserto. Outras pessoas, você diz: e aí, como é que estão as coisas, André? Ele diz: cara, estou num silêncio completo. Mas quem sabe o nome da sua tempestade seja crise no matrimônio, e nós sabemos dizer rapidamente qual é o nome do nosso furacão, qual é o nome da nossa tempestade. Está tudo bem nisso, não há problema. É importante sabermos o que está acontecendo de fato, termos a mente clara para saber quais são os nomes das nossas tempestades, quais são os nomes dos nossos furacões. Mas sabe de uma coisa? Isso não é tudo. Não pode parar numa lista de 6 colunas com 21 nomes. Não pode parar aí.
Diga sim o seu nome, diga o nome da sua tempestade. Eu estou vivendo um deserto, mas para o meu deserto, Jesus. Eu estou vivendo uma crise no meu matrimônio, mas para a crise do meu matrimônio, Jesus. Não importa a lista de 6 colunas e 21 nomes, importa só um nome: chame Jesus. Quando nós dizemos o nome de Jesus, a tempestade acalma. Quando nós gritamos o nome de Jesus, o lago se acalma. Sabe, eu amo que os discípulos, eles não tiveram medo, porque o medo que eles estavam devia ser tão grande que eles não tiveram medo de acordar Jesus. Mas às vezes eu e você temos medo de mexer com Jesus. Sabe, diz que Jesus estava dormindo e eles começaram a chacoalhar. Jesus, mestre, acorda, acorda, acorda. Sabe, eu e você às vezes temos medo de fazer isso, de chacoalhar com Jesus. Não, deixa que está quieto. Vai que as coisas... Não vou incomodar Jesus com o meu problema, o meu perrengue, não é pouco demais para Jesus. E a última coisa que nós procuramos, a última alternativa que nós buscamos é o nome de Jesus. É a última. Quando nada mais dá certo, a gente diz: Jesus, por favor. Enquanto ele esteve o tempo todo no nosso barco, deitado numa almofada, o tempo todo pronto, vigilante, só esperando chamar o nome dele. Sabe, eu não quero ser conhecido por uma pessoa que deixou a maior arma secreta guardada por anos na sua vida. Jesus é a arma secreta contra tempestades, contra furacões, contra desafios. Ele é a arma secreta. Sabe, uma vez eu ouvi um pregador dizer, e me chocou muito isso, eu nunca mais esqueci, fazem muitos anos. E numa mensagem ele dizia: boa sorte tentando ser puro sozinho. Boa sorte tentando ter um bom casamento sozinho. Boa sorte tentando a vida sozinho. Boa sorte tentando um negócio sozinho. Boa sorte tentando ir para o céu sozinho. Boa sorte. Porque a verdade é que a única coisa que uma pessoa pode contar fazendo as coisas da vida sozinho é com sorte. Mas deixa eu te falar uma coisa: sorte não é uma garantia. Jesus é. Jesus não é sorte, Jesus é garantia. Jesus não é qualquer coisa, Jesus é segurança. Jesus é a nossa garantia, Ele é a nossa segurança no meio da tempestade. É Ele que garante um futuro, é Ele que garante uma vida, é Ele que garante um casamento, é Ele que garante propósito, é Ele que garante bênçãos profissionais. Jesus é a garantia da nossa vida. Ele está no barco. Se Ele está no barco, não teme, não procure em outros lugares, chama pelo Mestre em primeiro lugar. Abre o teu coração para Ele, diz: Jesus, eu estou vivendo isso aqui, eu não aguento mais. Eu não quero procurar ajuda antes de te procurar. Tu és a minha ajuda, Tu é a minha garantia. Não tenta remar no teu barco da vida contra a tempestade sozinho. Você não precisa disso, você tem Jesus, que ao invés de remar, Ele vai mandar o lago ficar quieto e a tempestade se acalmar. Jesus está no barco, e Ele não está no barco por casualidade. Foi de propósito, foi a propósito e foi com um propósito. O propósito de Jesus foi nos fazer avançar, foi o propósito de nos conectar novamente com o Pai. Chame Jesus, você jamais vai incomodá-lo, você jamais vai o constranger, você jamais vai ofender Jesus se o chamar. Ele nunca se cansa, Ele está sempre pronto. Chame Jesus. Família, para progredir, mesmo em meio a uma tempestade, entre no barco de Jesus. Não reclame mais da tempestade e chame por Jesus assim que a tempestade se apresentar. A sua tempestade, a minha tempestade, os nossos furacões da vida não são grandes o bastante para Jesus. Os nossos processos não são difíceis demais para Ele. Jesus, se Jesus estiver no teu barco, fica tranquilo que essa tempestade é para te fazer progredir. Amém? Será que nós podemos ficar em pé? Eu quero orar com você hoje. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por todas as pessoas que precisam chamar Jesus e entender o seu processo como um momento em que Deus está nos fazendo crescer, está nos fazendo progredir. Obrigado. Eu
quero orar por você hoje. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Nessa manhã, Pai amado, nós investimos tempo na Tua presença para conhecer da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa lição tão valiosa que os discípulos passaram e nós estamos passando por consequência, Pai. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que no meio das nossas tempestades, Senhor, no meio dos nossos desafios, no meio das nossas mazelas, no meio das tempestades mais aterrorizantes, Pai, o Senhor possa nos mostrar que tudo isso é para progresso. Pai, nos ajuda a ter decisões sábias. Essas 3 decisões que vimos agora nos ajuda a tomar decisões sábias, a entrarmos no barco correto, a não reclamarmos dos processos. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a te chamar sempre que tivermos alguma coisa para resolver. Pai, em nome de Jesus nós clamamos pelo Teu nome. Tu és o Deus da vida, Tu és o Senhor da nossa história. Pai, em nome de Jesus, Tu nos traz vida, Tu nos dá vida. E hoje, em nome de Jesus, nós clamamos pelo nome de Jesus. Clamamos pelo Teu nome, Senhor, sobre a nossa escuridão, sobre a nossa tempestade, sobre os furacões da nossa existência. Pai, sobre o caos que está se apresentando, sobre as decisões difíceis. Nós clamamos o nome de Jesus. Em nome de Jesus.